Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo esses dias de Quaresma intensamente. São Leão Magno tem nos ajudado neste itinerário quaresmal com os sermões proferidos em um dos anos de seu pontificado, mais precisamente lá no século V. Chegamos hoje à nossa 20ª meditação, tendo como base o 6º sermão de São Leão Magno sobre a Quaresma. À medida em que avançamos neste tempo quaresmal e vamos nos aproximando da festa pascal, nós somos convidados a nos preparar mais cuidadosamente por meio de uma purificação religiosa. Embora alguns de nós estejamos avançados no caminho da fé, São Leão Magno diz que não se deve confiar de tal modo na integridade da consciência, como já meditamos na reflexão 18, quando falávamos que ninguém está tão firmemente sustentado que possa estar seguro de sua estabilidade. A humildade deve nos levar a reconhecer o quanto somos pecadores e como facilmente podemos nos perder no caminho. Devemos permitir que o Espírito Santo ilumine a nossa consciência a fim de que consigamos enxergar nossas misérias e nos reconciliarmos com Deus. Não esqueçamos que aquela leve poeira da nossa condição terrestre nos torna vulneráveis. São Leão Magno diz que o batismo da regeneração limpou essa poeira inicialmente, mas depois do batismo temos a obrigação de nos renovar dia a dia para limpar a poeira inerente a essa condição mortal de cada um de nós. Sim, irmãos e irmãs, esses dias quaresmais, o jejum, a oração e a esmola devem nos ajudar nesta purificação. Além do mais, no caminho de perfeição, não existe ninguém que não possa sempre se tornar melhor. Todos devem se esforçar para que no dia da redenção ninguém se encontre nos vícios, é o que ensina São Leão Magno. Quero reforçar essa frase de Leão Magno. No caminho de perfeição, não existe ninguém que não possa sempre se tornar melhor. Diante da acomodação de muitos cristãos que, depois de certo tempo de caminhada, julgam já ter chegado a um nível razoável de crescimento espiritual, esse ensino de Leão Magno chega como uma verdadeira exortação. Não podemos cair na armadilha do demônio e pensar que o caminho já foi percorrido, que o conhecimento de Cristo já foi alcançado, que a meta já foi atingida. Há ainda um longo caminho a percorrer. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Não são os que começam a caminhar, mas os que perseveram até o fim é que serão salvos. Alguns poderão lamentar no dia do julgamento, dizendo: Senhor, eu caminhei durante muitos anos, preguei e ensinei a muitos, coordenei grupos em sua igreja, sofri muito para fazer tudo isso. Mas ele dirá: você fez isso muito bem, mas desistiu antes de chegar ao fim. Entenda isso. Você poderá ter muitos méritos no caminho de Deus, mas o que ele agora está te dizendo é que a perseverança final é mais importante do que a quantidade de obras ou a colaboração momentânea com a evangelização. Se há uma coisa que podemos nos tornar melhores diante de Deus, essa coisa se chama perseverança. Vejo que há muitos cristãos com dificuldade de perseverar no caminho. Quanta inconstância em nosso tempo. Nossos grupos e comunidades sofrem de um verdadeiro rodízio de supostos fiéis que, dependendo do tamanho da dificuldade na vida, desistem de caminhar ou procuram soluções imediatistas em outros lugares. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos conceda a graça da perseverança final. À medida em que o Espírito vai nos limpando aquela poeira inerente à nossa condição mortal e nos purificando, cresce então em nós a graça da perseverança. O acúmulo da poeira do pecado nos torna pesados, mas o mergulho nas águas do Espírito nos purifica de todo o acúmulo da poeira do pecado. E, como diz São Leão Magno, todos devem se esforçar para que no dia da redenção ninguém se encontre nos vícios antigos. Sejamos perseverantes. Que São Leão Magno interceda por nós. Um forte e grande abraço fraterno e até a nossa próxima reflexão.